Oi pessoal, boa noite, Silene, oi Kátia, guardando aqui todo mundo chegar. Oi Ana, boa noite, bem-vinda novamente. Vocês que já chegaram, vão me avisando se o som tá ok. Oi, Ligiana. Dá aqueles minutinhos básicos para todo mundo ir chegando. Bacana. Eu sei que a imagem não está muito boa hoje. Na verdade, normalmente ela não está 100% por causa da iluminação. Estou vendo que hoje está um pouquinho pior. Oi, Bia. Legal que você está aqui. Bacana. Muito bom você estar aqui presente. Para quem me assistiu aqui na live anterior, a, a Bia é justamente a editora da Cáligo Editora, que me presenteou com a oportunidade de publicar o meu primeiro livro. Seja muito bem-vinda. Raquel, boa noite, bem-vinda. Anderson, bem-vindo também. Vou melhorar um pouco essa iluminação aqui. Acho que deu uma melhoradinha, né? Fernando, boa noite. Bacana você estar por aqui também. Alexandre, outra presença constante aí. E valeu mais uma vez. Eu acho que a iluminação deu uma melhorada. Vou dar mais alguns minutinhos e a gente já pode começar a falar do Dostoiévski, o idiota. Aproveitando para agradecer mais uma vez todo mundo que tem me acompanhado, agradecer a presença, a companhia. Hoje eu estou falando meio enrolado, acho que é por causa do frio. Eu detesto o frio, então estou sofrendo hoje. Já aproveito para falar, já respondendo o Alexandre aí, tá? Aqui em São Paulo está bastante frio. E eu, particularmente, não me dou bem com frio, então o cérebro está um pouco mais devagar. E aí eu acho que até a fala está saindo mais enrolada. Não está muito bom, não. Esquecer nomes é de praxe. Na outra live que eu acabei de fazer, esqueci nome, confundi, daí é de praxe, mas hoje estou falando mais enrolado. Vou esperar mais um pouquinho e aí a gente começa. Oi Sandra, boa noite, bem-vinda. Alguns eu já sei o nome porque eu já conheço, outros estou decorando o nome, tem algumas pessoas que ainda vou falar conforme está no nome do Instagram, então você me desculpa se eu não falar o nome completo ou corretamente. Mônica, boa noite, bem-vinda.
Bom, eu acho que já deu 5 minutos para todo mundo ir chegando, então acho que a gente pode começar. Tentei dar uma melhorada na iluminação, mas eu vou aproveitar que eu vou falar sobre O Idiota de Dostoiévski hoje e vou aproveitar esse halo luminoso aqui sobre a minha cabeça, já que a figura do idiota de Dostoiévski tem uma relação direta com a figura de Jesus Cristo para Dostoiévski. Então, como eu tenho o nome de apóstolo também, vou fazer de conta que esse halo luminoso aqui é a auréola. Estou um pouco santificado nesta noite aqui, tá? A gente tem acompanhado, então, todos os livros do Dostoiévski. Como eu já havia comentado com vocês, né, o Idiota ele é anterior aos Demônios, mas tematicamente faz mais sentido falar de Memória sobre o Solo, Crime e Castigo e os Demônios de forma sequencial, seguida, e eu acho que o Idiota ele tem uma relação muito maior com os irmãos Karamazov. Vocês vão entender por quê. É claro que toda a obra do Dostoiévski ela conversa entre si, né? Todos os eixos eles convergem entre todas as obras, né? Principalmente essas obras maiores, essas obras mais importantes, vamos dizer assim, que tiveram um reconhecimento maior do Dostoiévski, das obras pós-siberianas e essas obras que a gente tem trabalhado aqui, né? Tem alguns contos que não vou trabalhar, por exemplo, o Crocodilo, o Eterno Marido, o livro O Adolescente. Eles têm a sua importância, certamente, na obra de Dostoiévski, mas não têm o mesmo status dessas obras que a gente tem trabalhado, né? E uma coisa que eu queria rapidamente relembrar com vocês, algumas características que, segundo Dostoiévski, definem o niilismo e o mal, porque isso vai ser importante para fazer uma contraposição com a figura do príncipe Mishkin, do O Idiota, né? Então, uma retrospectiva de algumas características que a gente pode colocar, segundo Dostoiévski, na questão do niilismo do mal, né, são o egoísmo racional, né, o utilitarismo e o cálculo das ações e a objetivação do homem, né? Então, essa ideia do egoísmo racional e do egoísmo hedonístico também, né? Então, por um lado, um egoísmo que é racional no sentido de tudo aquilo que você faz para o seu próprio benefício, né? E, portanto, para o seu próprio prazer. E aí, no caso, você tem essa ideia do egoísmo racional e hedonista, né? Como algumas figuras que a gente trabalhou, por exemplo, Peter Vierkovsky, dos Demônios, uma outra figura também do Crime e Castigo, que é o Svidrigailov. Então, temos essas figuras aí. O utilitarismo e o cálculo das ações, de novo, por um lado, os nihilistas da década de 60, eles utilizam o utilitarismo do Jeremy Bentham, que não tem nada da ideia da utilidade, do valor de útil, segundo o senso comum, né? Mas o Dostoiévski está trabalhando a ideia de que sim, a ideia da utilidade ela vai degenerar nesse útil do senso comum, ou seja, apenas de objetificação das pessoas, né? Então, se uma pessoa é útil ou não, segundo alguma coisa, né? E aí, por último, a objetivação do próprio homem, né? Essa ideia, portanto, de que através das ciências físicas e ciências biológicas é capaz de se compreender aquilo que é o homem, a natureza do homem, né? Então, todas essas características, elas, segundo Dostoiévski, integram, expressam aquilo que é o niilismo e o mal, né? Tudo isso aqui a gente vai colocar em contraposição com o que é O Idiota, tá? Este livro foi publicado em 1868 e ele foi escrito durante um período de grande turbulência na vida do Dostoiévski. Ele estava no exílio, né?
passando por diversas dificuldades financeiras, problemas no estrangeiro. Ele teve uma filha, que foi a Sofia, que depois veio a falecer também, durante todo esse processo. Então, segundo os críticos literários, a obra O Idiota do Dostoiévski é a obra mais mal escrita do ponto de vista do enredo e do ponto de vista da narrativa, né? Ainda assim, ela vai produzir um fascínio e uma atração muito grande nos seus leitores. Inclusive, o Dostoiévski vai dizer, até o final da sua vida, pouco antes de vir a falecer, que era a sua obra favorita e que todos aqueles que consideravam O Idiota como seu livro favorito dele, ele tinha uma grande simpatia, né? E a gente vai entender o porquê disso. Talvez o Dostoiévski mudasse um pouco de ideia após ver toda a repercussão dos irmãos Karamazov, ele assimilar tudo aquilo que ele produziu com os irmãos Karamazov, que não deu tanto tempo assim, né? Depois de ele fechar a obra. Quando ele finaliza os irmãos Karamazov, acho que 3, 4 meses depois ele vem a falecer, né? Então, o Idiota ele tem essa posição especial pro Dostoiévski. E uma coisa que vai ser muito interessante no Idiota também é que o príncipe Mytchkin, né, o Liev Nikolaevich Mytchkin, é uma das poucas figuras que vão representar o bem na obra de Dostoiévski. Então são pouquíssimas as figuras que a gente consegue identificar como de fato boas, ou com uma tendência mais boa do que má, lembrando que Dostoiévski não é maniqueísta, né? Então a gente tem a Sônia, a gente tem o Alyosha, tem o Staret Zosima, então a gente tem a própria Lisa do Memória do Subsolo. Então a gente tem algumas figuras aí, muito poucas na verdade, diante do panteão de personagens de Dostoiévski, que a gente consegue colocar numa balança uma tendência maior para a bondade, a compaixão e o amor do que em relação ao mal, né? E o Mytchkin vai ser uma dessas personagens. E qual que foi o grande objetivo do Dostoiévski em escrever O Idiota? Era criar uma imagem do homem absolutamente belo, que expressaria a beleza de Cristo na personagem do príncipe Mytchkin, tá? Eu quero ler aqui uma carta que ele vai escrever em janeiro de 1868 para a sobrinha dele, a Sofia. Ele vai escrever: a ideia do romance é aquela minha velha e cara, mas a tal ponto difícil que durante longo tempo não tive coragem de tocá-la. A ideia central do romance é representar um homem absolutamente belo. No mundo, não há nada mais difícil do que isso, especialmente agora. Todos os escritores, não somente nossos, mas até os estrangeiros que se propuseram a criar uma imagem do absolutamente belo, sempre se deram por vencidos. Porque este objetivo é imenso. O belo é um ideal. Mas o ideal, seja o nosso, seja o da Europa civilizada, ainda está longe de ser elaborado. No mundo, somente uma personalidade existe que é absolutamente bela: Cristo. E a existência dessa personalidade infinita e imensamente bela certamente já é um milagre absoluto. Então, para o Dostoiévski, a figura de Cristo, ela é a figura do ideal absoluto de beleza e de amor, tá? Inclusive, essa representação da figura de Cristo, ela já foi feita inúmeras vezes na literatura e no cinema. Eu me lembro de duas grandes aqui que a gente pode evocar neste momento, que é a do grego, o escritor grego Nikos Kazantzakis, que ele vai escrever um famoso livro que também vai dar num famoso filme, que é A Última Tentação de Cristo, e também o livro do José Saramago, O Evangelho segundo Jesus Cristo, né? O Nikos Kazantzakis, ele vai dar o filme dele, Origem, também A Última Tentação de Cristo, que foi filmado pelo Scorsese. E este filme ele também foi proibido em vários lugares porque o Kazantzakis vai trabalhar a figura de Cristo na sua humanidade, né?
da mesma maneira como também o Saramago vai fazer. Creio eu que Dostoiévski se escandalizaria com a representação desses dois escritores da figura de Cristo. Mas também eu acho que em alguma medida ele também talvez achasse algumas questões interessantes, talvez ele simpatizasse em alguns pontos, tá? Mas a gente vai trabalhar o porquê que eu considero que ele se escandalizaria mais do que simpatizaria, né? O Dostoiévski vai dizer que existe uma figura na história da literatura que também vai tentar ser essa expressão do belo, de um ideal, só que ele vai dizer que toda essa representação do ideal belo e de um ideal, seja lá qual ele for, ele é também uma figura trágica e risível, ou seja, ela acaba se tornando uma figura patética, uma figura digna de riso, né? Uma figura que o Dostoiévski tem em mente quando ele fala isso é a figura de Dom Quixote. O Dostoiévski era imensamente fã do Dom Quixote de Cervantes, né? O cavaleiro da triste figura, e ele vai dizer que Dom Quixote é também uma figura de grande ideal e que ao mesmo tempo é uma figura trágica e patética. Dostoiévski tem alguns comentários escritos no seu Diário de um Escritor sobre a figura de Dom Quixote que são muitíssimo interessantes, uma análise fenomenal dessa obra do Dom Quixote. Infelizmente eu não conheço essa análise dele traduzida, mas está lá no livro do Joseph Frank, que eu já indiquei para vocês, né? Que eu estou usando aqui o livro 4, e essa análise está no último livro, que é o livro 6. Tá? Uma coisa importante de a gente abordar e deixar muito claro do que significa o termo idiota para Dostoiévski. Eu vi recentemente um meme na internet, no Facebook, em que colocaram o livro do Dostoiévski, O Idiota, ao lado de um livro sobre a biografia do nosso atual presidente, meio que fazendo uma associação do presidente como um idiota. Eu entendo a tentativa da pessoa que fez isso na vitrine da livraria, mas infelizmente ela não representa o que significa o idiota para o Dostoiévski. Tá? Por quê? Porque o termo idiota para o Dostoiévski ele não se refere ao termo vulgar, corrente de idiota. Tá? Então, o significado de idiota ele vem do grego idiotes, que é a ideia do homem privado, afastado das coisas públicas, da gestão pública, do debate público. Ou seja, como vocês sabem, para o grego, o fundamental da vida era a polis, era o debate público, era a coisa pública. Então, todo homem da polis, todo homem cidadão grego, né, que não era o estrangeiro, o escravo e a mulher, mas era todo homem grego, né, ele se considerava, enquanto grego e enquanto homem, aquele que participava das coisas públicas na polis, do debate, da discussão sobre as coisas da cidade. Aquele que se afastava disso, que se voltava unicamente para os seus interesses pessoais, para o seu mundo interior, era considerado idiota. Então, embora já houvesse um certo juízo de valor nesse termo do idiota, ele não tem a conotação totalmente pejorativa que nós temos hoje de idiota. O idiota, portanto, é aquele voltado para o seu mundo interior. É aquele que não participa das coisas públicas. Ele não tem, vamos colocar assim, em termos contemporâneos, a praticidade, o pragmatismo necessário para as coisas da vida. E isto, para quem leu O Idiota, do Dostoiévski, vai identificar muito bem isso no personagem. Né? O personagem ele é como que perdido nas coisas mais básicas da vida cotidiana. Né? Ele é voltado completamente para o seu próprio interior. Né? Tanto é que a gente pode fazer uma derivação do termo para a palavra idiosincrasia, né? Aquilo que é particular,
próprio de alguém. Então, a idiosincrasia de alguém é aquilo que é a particularidade, aquilo que é próprio daquela pessoa, né? Que hoje a gente brinca que fala que é a mania daquela pessoa. Vem justamente do idiotês, que tem a raiz de idios, tá? Então, o termo idiota para Dostoiévski não tem a ver necessariamente com o termo contemporâneo. Não tem a ver com essa questão de imbecilidade, estupidez e ignorância, tá? Mas simplesmente desse voltar-se para o mundo interior, dessa ausência do pragmatismo para as coisas básicas da vida, tá? Muito bem. E aí, a gente tem uma outra questão aqui para a gente pensar, que é a questão da figura de Cristo para Dostoiévski, né? Uma questão que é fundamental para entender essa importância da figura de Cristo para Dostoiévski está ligada diretamente à espiritualidade russa, ou seja, a mística e a ortodoxia russa, né? Para a ortodoxia russa vai existir um conceito, um termo que a gente pode chamar de teológico, que é o conceito de kenosis, que a gente pode traduzir por cenose, né? O que é isso? Eu não vou entrar em detalhes nisso, mas basicamente é a ideia de que Cristo se esvaziou de si próprio para poder encarnar enquanto homem na Terra, e ele passou por toda uma degradação, uma corrupção do mundo material até a morte, crucificado na cruz. Então esse se esvaziar é como se ele abandonasse de todos ou algumas partes dos atributos divinos que ele teria para poder se encarnar enquanto homem na Terra e poder fazer tudo aquilo que era o seu destino, né? Então a ideia do Cristo sofredor e humilhado é importantíssima para a espiritualidade russa, para Dostoiévski. Então essa ideia de kenosis, do cenose, ela tem a ver com autossacrifício. Esse autossacrifício que Cristo teria feito para se encarnar enquanto homem na Terra. Tanto é essa ideia do Cristo sofredor e humilhado é tão importante para o homem russo e para Dostoiévski, que qual é o título do primeiro livro que ele vai escrever? Humilhados e ofendidos, na pobreza, no sofrimento e na humilhação do povo mais simples russo, né? Então essa ideia da humilhação, da ofensa, do sofrimento, do autossacrifício são fundamentais. Vou ler um outro trecho de uma carta do Dostoiévski para finalizar essa questão de Cristo para ele. Logo depois que ele sai da Sibéria, Dostoiévski escreve uma carta a uma amiga dele, que é a Natalia von Wiesemann, e ele escreve uma carta que ele vai dizer o seguinte: o símbolo da fé no qual tudo está claro e sagrado. Este símbolo é muito simples. Acreditar que não há nada mais belo, mais profundo, mais simpático, mais racional, mais corajoso e perfeito do que Cristo. E não só não há, como eu ainda afirmo com um amor cioso que não pode haver. Além disso, se alguém provasse que Cristo está fora da verdade, e se realmente a verdade estivesse fora de Cristo, eu gostaria mais de ficar com Cristo que com a verdade. Então vejam aí a importância que a figura do Cristo tem, dessa figura que ela é divina, santa de Cristo. E, portanto, não é uma figura humana, carnal, comum, mas essa figura santificada, divina de Cristo, né? E é isso que ele vai tentar representar na obra O Idiota. E aí, vamos falar então do personagem principal que eu escolhi para tratar aqui nessa live. Então, eu quero colocar alguns aspectos envolvendo essa personagem. Primeiro, a impossível definição de quem é o príncipe. Então,
o personagem, ele é um mistério para si e para os outros. Ele não se define e ninguém consegue definir muito bem quem ele é. Ele não é categorizável, ele não é facilmente enquadrado em qualquer tipo de classificação, né? Ele desarma as pessoas por sua espontaneidade. Ou seja, aí a gente já tem um primeiro elemento em contraposição àquilo que eu falei no começo da live, né? Daquilo que caracteriza o niilismo e o mal, né? Então, enquanto que nesse aspecto nós temos um cálculo das ações, o príncipe ele é espontâneo, né? Então ele desarma as pessoas porque ele não está calculando, ele não está prevendo nenhum tipo de ação, ele simplesmente é. Ele age espontaneamente, né? Uma outra questão aqui nessa indefinição do que é o príncipe é que ele parece que não tem uma substância, ele não tem um eu, né? Ele não liga muito para essa questão do eu, que ela se traduz nessa questão de honra, de prestígio social que tem para as classes mais abastadas aristocratas da Rússia. Então, se ele é ofendido, ele não reage, né? Não tem essa preocupação com o status, com os prestígios, com essa construção da imagem de um eu, né? Ele não tem isso. Segundo aspecto da figura do príncipe Mytkin, que é muito interessante, que é a questão que ele vai o tempo inteiro, principalmente na primeira parte do livro, ao mesmo tempo ele vai trabalhar a questão da beleza da vida e também ser obcecado pela morte. Inclusive, um dos grandes momentos do livro é quando ele vai narrar a morte de um condenado. Neste ponto, Dostoiévski tem uma ponta biográfica aí, autobiográfica. Ele está narrando tudo aquilo que ele sentiu enquanto ele estava no processo de ser fuzilado, né? E aí entra um elemento fundamental no pensamento de Dostoiévski, que está nesse livro, que é uma frase síntese que o príncipe Mytkin vai dizer: a beleza salvará o mundo. Esse é um aspecto muito importante, que eu acho bem interessante da gente trabalhar aqui. Eu não sei se vocês se lembram, eu falei que a gente sempre tem que trabalhar a obra do Dostoiévski em dois eixos. O eixo antropológico e psicológico, que é um eixo horizontal, e o eixo vertical, que é esse eixo da transcendência, né, do teológico, da direção do homem em relação ao bem, ao todo, ao tudo, ou ao mal, ao nada, à dissolução. Quando o príncipe Mytkin fala que a beleza salvará o mundo, sem dúvida nenhuma, o príncipe Mytkin está aí se referindo a Deus, né? Para o Dostoiévski, Deus e Cristo. Mas, na minha opinião, eu acho que a gente pode ver essa questão da beleza salvará o mundo nesses dois aspectos. O aspecto antropológico e o aspecto transcendental, transcendente, né? Que não deixa de ter também nas próprias palavras do príncipe Mytkin, que eu gostaria de ler aqui para vocês, tá? Tem uma passagem muito bonita do príncipe Mytkin, que ele vai dizer o seguinte aqui: um dia, numa clara jornada de sol, foi à montanha e tinha caminhado por um longo tempo, às voltas com um pensamento atormentado de que em nenhum modo conseguia tomar forma. Diante dele havia um céu radioso, embaixo um lago, no entorno um horizonte luminoso e imenso que não tinha fim. Tinha contemplado detidamente cada coisa, sentindo-se atormentado. Então se lembrou de ter estendido os braços para aquele azul luminoso e infinito e de ter chorado. Atormentava-o o fato de ser estranho a tudo. O que era então aquele banquete, aquela perene, grandiosa festa sem fim, para a qual, desde há muito tempo, desde a infância, se sentia atraído, mas a qual não podia associar-se de nenhum modo? Cada manhã surgia aquele sol radiante. Cada manhã
havia o arco-íris sobre a cascata. Cada tarde, a mais alta montanha coberta de neve. Lá nas lonjuras, nos confins do céu, ardia como uma chama púrpura. Cada mosquitinho que zumbia ao lado dele, no ardente raio do sol, era partícipe de todo aquele coro. Conhecia o seu lugar, amava-o e era feliz. Cada ervinha crescia e era feliz. Tudo tinha o seu próprio caminho. Tudo conhecia o próprio caminho. Cantando por ele, ia e cantando voltava. Apenas ele não sabia nada. Não entendia nada. Nem os homens, nem os sons. Era estranho a tudo. Era um enjeitado. Uma outra a continuação. Oh, que importa a minha dor e a minha desventura se tenho a força de ser feliz? Sabei, eu não compreendo como se pode passar ao lado de uma árvore e não ficar feliz por vê-la. Falar com um homem e não ficar feliz por amá-lo. Eu não sei exprimir-me. Mas quantas coisas estupendas se veem a cada passo que até o homem mais degradado pode achar belíssimas. Olhai uma criança. Olhai a aurora de Deus. Olhai a ervinha que cresce. Olhai os olhos que vos fixam e que vos amam. Então, o príncipe Mitkin, ao mesmo tempo que ele tem esse contato, essa relação com a morte, ele percebe, ele compreende, ele intui a necessidade fundamental, que é a importância de todos os minutos, de procurar a eternidade em todos os minutos e a beleza em tudo que existe. Então, essa proximidade com a morte, que muitas vezes ele próprio sente quando ele tem os seus ataques de epilepsia, ele percebe ao mesmo tempo esta energia, esta vontade de viver, né? Talvez esteja cansando um pouco vocês, mas eu gostaria de ler uma outra passagem, e essa do Dmitri Karamazov, nos Irmãos Karamazov, que eu acho belíssima também, para falar sobre essa questão da beleza, e aí eu encerro esse ponto. A beleza é uma coisa terrível e assustadora. Assustadora porque é indefinível e não se pode defini-la. Porque Deus só nos deu os enigmas. Aqui as duas margens se unem. Aqui todas as contradições coexistem. A beleza. Eu não posso suportar que um homem, talvez de coração nobilíssimo e mente elevada, comece com o ideal da Senhora, que é a Virgem, e termine com o ideal de Sodoma. Ainda mais terrível é quando alguém já tem no seu coração o ideal de Sodoma e, todavia, também não renega o ideal da Senhora. Antes, o seu coração queima por esse ideal e queima de verdade, sinceramente, como nos anos inocentes da juventude. Não. A alma humana é imensa, até demais. Eu a diminuirei. A coisa assustadora é que a beleza não só é terrível, mas é também um mistério. É aqui que o diabo luta com Deus, e o seu campo de batalha é o coração dos homens. E aqui, então, nós temos os dois ideais de beleza que o Dostoiévski está colocando, que é o ideal da Senhora, o ideal divino, e um ideal de beleza que está próximo do mal, que é o caos, que é a degradação, que é a dissolução, né? E a gente tem nesse meio aqui essa beleza das coisas, da vida, dos momentos. Então isso é uma coisa que o príncipe Mitkin traz na obra, tá? Então eu falei a impossível definição, a beleza da vida e a obsessão pela morte. Terceiro ponto, a irrecusável atração que o príncipe exerce sobre todos aqueles que estão à sua volta. Ele é como se fosse um princípio harmônico. Ele media todos os personagens. Ele tenta se aproximar todos uns aos outros. Ele tenta oferecer a compaixão e o amor. Ele tenta oferecer esse auto-sacrifício constante de si próprio. Então, o príncipe Mitkin é como se fosse esse princípio de harmonia, de beleza, que busca trazer todo mundo para perto de si. Só que assim como uma figura trágica e a figura de Cristo, ele é constantemente ofendido e humilhado por todos aqueles que o cercam. Quinto ponto que eu queria trazer, o quinto ponto e final sobre o príncipe Mitkin.
que é a tragédia da natureza do príncipe. O príncipe, ele é o arauto do amor cristão universal. Só que, ao mesmo tempo, ele também é homem. Ele também tem uma natureza carnal. Ele também é carne e osso. Ele ama Aglaia. Ele tem um amor universal cristão pela Anastácia, mas ele ama Aglaia como homem, né? Então, se torna uma incompatibilidade entre o amor ágape e o amor eros, né? Então, o amor ágape, que é esse amor desinteressado, esse amor voltado para a humanidade, de você não distinguir o objeto de amor, e ao mesmo tempo este amor carnal, né? Este amor egoísta, que é o eros, que é esse amor de possuir o outro, né? Então ele vive no que alguns intérpretes do Dostoiévski vão chamar de uma tensão escatológica, ou seja, uma tensão entre essa ética cristã primitiva, que é esse ágape, esse amor universal, e esse amor humano, demasiado humano, né? O Dostoiévski, quando falece a sua primeira esposa, ele vai escrever um texto que é provavelmente o único texto que ele vai falar diretamente sobre as suas convicções religiosas, de forma direta, né? Uma das coisas que ele vai colocar nesse texto, que é muitíssimo interessante, é que ele vai dizer o seguinte: o mandamento do amar ao próximo como a si mesmo, ele é impossível de ser realizado. Ainda assim, ele é exigido de todos. Então, existe uma exigência impossível de um Deus impossível. Essa é a tensão. Esse é o cristianismo raiz, vamos assim dizer, de Dostoiévski. A exigência de um Deus impossível sobre uma exigência impossível, que é o amar o próximo como a si mesmo. E por que isso? Porque, segundo Dostoiévski, o ego impera na humanidade. O ego impera na natureza humana. O eu, ele é imperioso, ele é comandante de todas as ações humanas. Isso, mais uma vez, também vai estar ligada à ideia de liberdade em Dostoiévski. Essa ideia do eu, ele ser um eu tirânico e, portanto, desejar uma liberdade tirânica, né? Então, o amor ao próximo, ele é uma exigência impossível, né? Dostoiévski, inclusive, vai dizer que esse ideal só poderá existir, talvez, quando for diluído uma das coisas mais básicas da própria lei da natureza humana, que ele vai dizer que é a ideia da reprodução, né? Que é o casamento. Muito provavelmente, se algum dia ele dizer que a humanidade chegue a uma possibilidade andrógena, onde não vai mais existir o masculino e o feminino, e aí talvez poder existir esse amor cristão universal. É muito interessante, porque, veja só, Dostoiévski, ao mesmo tempo, ele está procurando oferecer uma resposta cristã a todas as questões, e ele se coloca questões também, né? Ele é um ser de crises, né? Isso que é maravilhoso em Dostoiévski, né? Porque, da mesma maneira como ele vai trabalhar nos seus livros, nas suas obras, a crise do próprio ateísmo, ele também trabalha a crise do próprio cristão, né? Então, seja você cristão ou não, crente ou não, Dostoiévski está trabalhando essas exigências, essas crises, esses questionamentos, né? Esses problemas da existência humana, né? E para finalizar, porque eu gostaria de dar alguns recados e abrir para comentários e perguntas. Vocês estão muito quietinhos hoje, normalmente vocês sempre colocam uns comentários aí. Espero que esteja sendo do agrado de vocês a live. Dostoiévski, então, vejam só, a honestidade intelectual, vamos chamar assim, né? A honestidade intelectual de Dostoiévski. Porque no Memória do Subsolo, no Crime e Castigo e nos Demônios, o que ele faz? Ele vai colocar à prova, né,
todo o ideal nihilista, né? Ele vai colocar à prova, ele vai fazer aquele teste de levar ao limite, né, todas as consequências do niilismo, do mal. E o que o Dostoiévski faz com o idiota? Ele coloca à prova o seu próprio ideal de beleza e de bem no príncipe Mishkin. E qual que é o resultado? Um final trágico. Príncipe Mishkin, assim como todos os outros personagens nihilistas das suas obras, também fracassa. Ele também leva a sua ruptura, a sua dissolução. Então, o que significaria para a vida humana levar ao extremo, em toda a sua amplitude, os ideais cristãos? É exatamente a impossibilidade. Então, o extremo moral do seu próprio ideal tem como consequência também um fim trágico, né? Então, ou seja, todo o seu ideal cristão personificado no príncipe Mishkin, ele é incompatível com a vida humana. Ele chega à mesma conclusão. Então, seja o extremo nihilista, seja o extremo do seu próprio ideal, ambos têm um fim trágico. Então, não se pode acusar Dostoiévski de não ter colocado na sua própria obra, na sua própria pena, o seu próprio ideal, né? Então, a única questão que Dostoiévski então deixa para o seu leitor é que, apesar do fim trágico, ou por causa dele, ainda assim existiu uma fagulha da luz divina que passou pelo mundo e ofereceu algo que é essencial para Dostoiévski, que é o amor. Então, apesar do trágico, apesar desse final, né, houve essa fagulha desse amor que pôde ser ofertado aos homens, e os homens puderam, enfim, conviver com este amor que foi do príncipe Mishkin, né? Então, Dostoiévski coloca à prova o seu ideal cristão, leva ele ao limite e tem o mesmo fim trágico. O príncipe Mishkin, quando percebe o meio no qual ele está, a morte de Nastácia, que também teve um fim trágico, né? Tudo aquilo que está ao redor dele, ele colapsa e ele entra na loucura. O seu eu, por fim, se desintegra. Mas houve essa pequena felicidade, esse pequeno momento do amor compartilhado, do amor vivido entre as pessoas. Eu vou começar a responder agora os seus comentários. Eu só queria dizer, então, um aviso. A próxima live ela vai ser a última sobre Dostoiévski, porque nós iremos falar sobre os irmãos Karamazov. Não faço a menor ideia como é que eu vou conseguir sintetizar esta obra-prima da literatura universal em 1 hora, na verdade 45 minutos, porque eu sempre gosto de passar a palavra para vocês, né? De poder ter essa troca. Então eu não faço ideia como é que eu vou conseguir fazer isso em 45 minutos, mas vou tentar. Então, o próximo encontro, eu vou falar sobre os irmãos Karamazov. E eu também queria deixar para vocês avisado o seguinte: eu pretendo oferecer um curso sobre Dostoiévski de 3 aulas aos sábados à tarde, tá? Esse curso eu vou oferecer em 3 aulas, sábado à tarde. Provavelmente o valor deve ser R$150, o curso todo. Para quem já fez curso comigo, eu devo dar um desconto. Mas então já vou deixando vocês avisados. Quem tiver interesse, me avisa, por favor, porque aí eu posso ver se realmente posso dar prosseguimento a essa ideia. Então seria esse curso. Assim que eu terminar a live sobre Dostoiévski, eu vou oferecer esse curso aos sábados, porque tem muita gente que está, mesmo que seja trabalho home office, está trabalhando à noite, tem aula à noite,
então não consegue participar de aulas durante a semana à noite. Então por isso que eu estou pensando em oferecer o curso à tarde, provavelmente das 14 às 17, R$ 150 o curso todo, faria transferência para mim, eu emito nota, eu posso emitir um pequeno certificado como profissional autônomo, e já estou vendo que tem gente interessada, fico feliz, obrigado. E aí depois eu devo divulgar com todos os detalhes, tá bom? Divulgo no meu Facebook e no meu Instagram. Então, Alexandre, você deu a ideia de eu fazer 2 lives sobre os irmãos Karamazov? Pode ser, se vocês quiserem, eu posso fazer isso sim. Depois eu abro uma enquete aí, e aí vocês falam para mim. Deixa eu então ler aqui. Vocês começaram a falar. Obrigado pelos coraçãozinhos, viu, gente? Estou adorando os corações aqui. Aquece meu coração também. A Sandra falou, quais as diferenças entre a ortodoxia russa e o cristianismo ocidental de então? Bom, essa é uma pergunta bastante complexa. Não dá para detalhar todas as características aqui, mas há 2 elementos... Obrigado, gente. Mas há 2 elementos que a gente pode pegar principalmente aqui. Para o Dostoiévski e para a mística ortodoxa russa, existe uma diferença fundamental que é a teologia latina, como eles chamam o cristianismo ocidental. Para os ortodoxos russos, o cristianismo ocidental ele se baseia muito na razão, tá? No racional. Se você for pegar São Tomás de Aquino, se for pegar Santo Agostinho, outros autores, você vai ver que existe toda uma construção racional, argumentativa para a prova da existência de Deus, e toda uma série de elaborações para definir aquilo que é Deus, seja pela teologia negativa ou não, né? E para definir o modo de conduta. Enquanto que para a ortodoxia russa e a mística ortodoxa, a relação com Deus ela é uma relação imediata, intuitiva, não passa pela razão, não passa pela palavra, não passa pelo conceito, não é possível de ser conceituado ou categorizado, né? Tanto é que na tradição da mística, você não tem um compilado de argumentos, de teorias, né? Você tem o quê? Você tem, vamos dizer assim, testemunhos sobre essa relação, essa visão, essa conexão com Deus, né? Ela não é possível de ser compartilhada do ponto de vista conceitual e racional, né? Então esse é um elemento. O outro elemento de novo, a figura da culpa, ela não é tão presente como no cristianismo ocidental. Você tem a questão do pecado, mas a questão da culpa, e aí tem algumas sutilezas muito grandes para trabalhar aqui, mas também não tem isso, né? Enfim, tem algumas outras características também, mas eu acho que a gente pode pegar essas aí que eu falei já como algumas diferenças, tá? Valéria, obrigado, Valéria, pelo elogio, pela sua presença também, fico muito honrado com a sua presença. O Edgar, é uma impossibilidade que não é encarada? O príncipe está ciente dessa incompatibilidade na história ou nunca pensa sobre isso? Eu diria que o príncipe ele pensa, e mais do que pensa, ele sente essa incompatibilidade. Tanto é que ao sentir e vivenciar essa incompatibilidade do ideal do amor cristão universal e do amor humano, natural, egoísta dele, é que justamente começa a provocar a desagregação, a dissolução da sua própria personalidade, né? Ou seja, ele começa a perceber que essa exigência ela se torna cada vez mais impossível de ser realizada. E aí ele começa a ter essa dissolução, né? Claro que também todo o entorno em volta dele, com as questões trágicas que envolvem, né, a história também coopera para isso, né? Mas ele encara de frente, ele encarna exatamente essa incompatibilidade. Ele pensa sobre isso, mas principalmente vivencia isso. Tanto é que ele fica oscilando
né, entre o amor carnal em relação a Aglaia e o amor do ideal cristão em relação a Anastácia. O livro inteiro ele oscila entre as duas coisas. Né? Vamos ver aqui. Opa. Fernando, se estamos em um mundo no qual existe um Deus criador, é razoável supor que todo o nosso sofrimento seja de fato justificado diante de uma eternidade de imperturbabilidade e de solução no todo. Porém, se vivemos em um mundo onde somos órfãos de divindade, no mundo de abandono e esquecimento entre nós mesmos e nossos semelhantes, como seria possível que a beleza salvasse esse homem? Já que esse homem que já nasceu condenado ao sofrimento e angústia, em que medida a arte pode ser mais vantajosa para nós do que o suicídio? Fernando, rapaz, que pergunta. Em 9 minutos não vou conseguir te responder, mas prometo guardar essa sua pergunta sensacional, profundíssima, que só um admirador de Heidegger, porque eu sei, né, conheço o Fernando, sei que ele está pensando em Heidegger, no existencialismo, né, poderia fazer. Então eu vou guardar a sua pergunta e vou procurar responder nos próximos encontros. Talvez vou fazer, então, em 2 lives, fazer uma enquete sobre essa questão. Porque toda essa questão está encarnada também na figura de Ivan Karamazov, né, quando ele vai exatamente se debater com a questão do sentido do sofrimento, né, do sofrimento inútil. E aí a gente pode trabalhar essa questão da beleza também. Né? Eu, pessoalmente, aí não é Dostoiévski, não é nenhum intérprete falando, sou eu. Né? Eu acho que a beleza é aquilo que nos permite, num dado instante, a gente querer viver um pouco mais, apesar de. Tem um texto da Clarice Lispector que ela vai trabalhar exatamente isso, o apesar de. Então eu diria que graças à beleza, aos pequenos instantes que a gente vai encontrando no cotidiano, seja por uma amizade, seja por um amor, seja apesar do fim trágico, nós tivemos um instante de poder admirar alguma beleza. Talvez não seja o suficiente, às vezes não é o suficiente. E eu sei que num momento como o de hoje, que nós vivemos aqui no Brasil, com tudo que nós estamos passando, talvez seja ainda mais difícil encontrar alguma beleza. Mas para mim, este momento que eu tenho com vocês aqui, por exemplo, é um momento de beleza. Essa troca, essa partilha que nós temos é um momento de beleza. Por causa dessas lives, eu vivo um pouco melhor. Então, eu pessoalmente tento buscar, tanto quanto posso, esses pequenos gestos, essas pequenas coisas. Puxando um pouco para o meu lado nerd, né? Eu falei isso na última aula do meu último curso, né? No Hobbit, o Gandalf vai dizer, né, que os grandes pensadores acham que somente grandes coisas podem parar o mal. E o Gandalf vai dizer que não, que são as pequenas coisas, os pequenos gestos que fazem a diferença. E aí a gente pode pensar a questão da beleza. Então eu não respondi através de Dostoiévski nada, é uma resposta minha neste momento. Anderson, poderíamos dizer que assim como nos textos de Kafka, os personagens se veem sem saída, a partir de uma perspectiva existencial, ou somente um idiota não há essa saída existencial nesse fracasso do bem? Eu diria que em Dostoiévski, todos os personagens estão nesse labirinto sem saída. Todos. Sejam os bons, sejam os maus, porque todos são bons e maus. Né? Acontece que o Dostoiévski vai oferecer uma saída, que é o salto de fé, que é a crença na imortalidade, que é a crença no amor. Só que isso é feito de maneira muito sutil em Dostoiévski e não se refere ao tempo presente. Então, ao contrário do que eu falei agora, que foi a minha visão pessoal, né, para o Dostoiévski a grande questão é o depois. Né? Essa fé, esse salto de fé da transcendência.
né? Só que isso é muito sutil, né? Porque Dostoiévski sabe que o mal predomina, que o niilismo predomina, que a angústia e o sofrimento predomina, né? Então, a gente pode colocar aí que todos os personagens de Dostoiévski estão presos num labirinto existencial, inclusive presos dentro de si próprio, né? E aí, por estarem presos, eles buscam, através da liberdade, uma forma de se encontrarem. E essa forma é tanto pelo mal quanto pelo bem. E todos nós somos livres para decidir qual vai ser esse caminho, né? Isso é o que Dostoiévski nos coloca. Deixa eu aqui ler rapidinho agora, porque só tem 4 minutos aqui, então... Mônica falando de 2 lives aqui. O Alexandre. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Silene. Fernando, fico feliz que você gostou. Pessoal, então vamos chegando ao fim aqui. Faltam 4 minutos. Como eu sempre demoro para me despedir, eu vou aproveitar esses 4 minutos. Quero agradecer mais uma vez por vocês me proporcionarem esse momento de beleza aqui no meu cotidiano, dessas trocas, da presença de vocês, dos comentários. Lembrando que eu estou sempre disponível para conversar, trocar, tirar dúvidas, conversar ideias, enfim, o que vocês quiserem, tá? Então, lembrando, eu vou abrir uma enquete sobre a possibilidade de fazer 2 lives dos irmãos Karamazov. E lembrando, então, que a partir de junho eu vou oferecer um curso de 3 aulas online por plataforma, aos sábados à tarde, sobre Dostoiévski, tá? Então, eu vou depois detalhar mais e compartilhar com vocês, tá bom? Então, fica aqui o meu agradecimento para vocês. A gente se vê, então, na semana que vem, sobre os irmãos Karamazov, que é uma obra-prima genial da literatura universal e que, para mim, tem os 2 capítulos mais importantes da história do pensamento humano, né? Que é a Revolta e a Lenda do Grande Inquisidor. Para mim, são, enfim, capítulos insuperáveis na história da humanidade. E aí, então, vamos mergulhar juntos na obra. Tá certo? Então a gente vai se falando. Vou deixar aqui gravado no IGTV, se eu não fizer nada errado, espero que fique gravado. E a gente vai conversando então, tá bom, gente? Muito obrigado, fico muito feliz. Fiquem bem, se cuidem. Lembre-se, quem puder, continue dentro de casa. Quem tiver que sair, se proteja o máximo que puderem, tá bom? E tanto quanto for possível, busquem a pequena beleza, ou melhor, a grande beleza nas pequenas coisas do nosso cotidiano. Mais do que nunca, nós estamos precisando dessa beleza, tá bom? Então, um beijo, um abraço e fiquem bem.